Tá, então. Opa. Pronto, agora tá gravando, eu acho. Eu não sei o que houve, que voltou ali com o Isadora, agora foi. Não sei o que houve. Bom, deixa eu voltar então. Eu volto em slide, que é o slide sumário só, né? E a gente recomeça então. Que eu fico com a tela, aí eu fico apresentando, não dá para ver as mensagens do Classroom, tá? Do Classroom, do Meet. Então é bom que vocês me avisem. Inclusive o som, porque tô com algum problema de conexão aqui, ele tá falhando. Aí vocês me avisem se ficar sem som, tá bom? Por favor. Então vamos lá, então vamos fazer o sumário, uma breve introdução, principalmente na parte de epidemiologia, né? Vocês já viram até o primeiro slide. A apresentação clínica, como a gente faz o estadiamento, o prognóstico, o tratamento dos tumores localizados, localmente avançados e falar um pouquinho sobre os tumores metastáticos. E o segmento, como eu falei para vocês, o segmento se mistura entre a urologia e a oncologia. A gente faz uma mistura e um segmento em conjunto. Então, algumas coisas eu vou falar aqui, mas eu vou deixar mais para a parte da urologia, na parte de diagnóstico, estadiamento e tratamento, principalmente cirúrgico. E depois os demais eu vou deixar mais para quando vocês estudarem na oncologia no 8º período, tá? Até porque a gente tem um tempo curto aqui de aula, não dá para a gente ficar divagando muito. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre os principais fatores de risco. Mais frequente entre 50 e 70 anos de idade, tá bom? Tabagismo aumenta em 2 vezes a chance de câncer de rim. Quando a gente for ver câncer de bexiga, eu já estou antecipando. Tem alguns trabalhos que dizem que pode chegar até 20 vezes o tabagismo, pode aumentar a incidência de câncer de bexiga em até 20 vezes. Mas no câncer do rim é 2 vezes. Obesidade, hipertensão e fatores ambientais, alguns estão elucidados, outros não estão bem fechados, tá? Alguns autores dizem que tem, mas a maioria não consegue fechar isso como um fator de risco importante. E 4% só está relacionado à hereditariedade. Então tem fatores que estão aqui não elucidados, provavelmente nesse rol aqui de fatores ambientais, obesidade, alguma comorbidade, que a gente não conseguiu identificar ainda, né? Porque só o tabagismo não justifica se eu tenho apenas 4% de hereditariedade. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Vamos à apresentação clínica. A apresentação clínica, o mais comum são pacientes que chegam assintomáticos. Essa é a grande apresentação clínica da gente. A tríade clássica, que eu vou falar um pouco mais à frente, ela é muito rara mesmo do paciente se apresentar aqui. Então, hoje em dia, graças a Deus, com o advento da tomografia, os exames de imagem no geral, né, mas principalmente a tomografia, o retroperitônio passou a ser uma coisa que a gente vê com mais facilidade, vê as alterações desse retroperitônio. Mudou o curso de diversas doenças, pancreatite, o próprio câncer do rim, não é isso? E várias outras doenças relacionadas ao retroperitônio melhoraram muito depois que a gente teve a tomografia. E para o câncer de rim não é diferente. A gente consegue identificá-lo, e algumas coisas que a gente consegue identificar apenas no ultrassom ficavam sem, como é que eu posso dizer, sem qualquer tipo de diagnóstico ou avaliação. Por exemplo, a invasão da cava. O ultrassom, quando a gente faz vê a invasão da cava, o ultrassom é muito ruim para ver a invasão da cava, porque tem muito artefato, tem a coluna ali em cima, então, né, muito próximo, então é muito difícil você avaliar. Na tomografia, a gente faz uma tomografia com contraste e vê exatamente até o tamanho do trombo, se houver. E dá para você fazer uma programação cirúrgica melhor. Melhorou o estadiamento, então tudo melhorou em relação ao câncer de rim depois da tomografia. Mas voltando aqui, o paciente chega assintomático para a gente. Muitas vezes o paciente tem uma outra queixa e pede uma tomografia, e por isso que eu dei aquela volta toda, até para o pessoal poder entrar mais um pouco, né, sobre a tomografia. Então ele está com uma outra queixa que não tem nada a ver, faz a tomografia e vê o negócio lá no rim. Meu Deus, está lá no rim, está com o negócio ali, isso. Então, aí é um câncer de rim. E a gente vai e começa a fazer o estadiamento, depois o tratamento. Sinais e sintomas mais comuns. A hematúria é o sinal clínico mais comum, disparado, tá? O paciente com hematúria macroscópica, eu quero que vocês pensem sempre, aí é um recado que eu deixo, se o paciente tiver hematúria macroscópica, eu quero que vocês pensem na possibilidade de ser câncer de rim ou câncer de bexiga.
Tá? Graças a Deus, na maioria das vezes não é uma litíase, é uma infecção urinária simples, pode causar, pode escamar e fazer um pouquinho de hematúria, mas é hematúria persistente, de grande volume, importante. E eu quero que vocês pensem, principalmente se vier com coágulo, pensar na possibilidade de ser câncer de bexiga e câncer de rim. Ok? Se não for, graças a Deus, a gente abre graças a Deus, não é câncer de bexiga, não é câncer de rim, a gente vai e a gente continua. Então, depois eles podem vir também com dor lombar ou no flanco, né, e massa palpável, tá bom? Hematúria, dor lombar e massa palpável é a tríade clássica do câncer de rim. Gravem isso, tá bom? Cai inclusive em prova de residência. Já vi cair em prova de residência. Tríade clássica, mas ela é muito rara, menos de 10% que se apresentam com essa tríade clássica. Outros sinais e sintomas inespecíficos podem aparecer, como por exemplo a perda de peso, emagrecimento, né? Uma febre, normalmente uma febre baixa e constante, sudorese noturna, hipertensão e até varicocele. Principalmente quando é do lado esquerdo, a gente pode ter um pouco mais de varicocele e é um sinal de que a gente pode ter um trombo na veia renal, tá? Lembrando que a veia gonadal do lado esquerdo desemboca na veia renal. Então, se a gente tem uma varicocele, principalmente à esquerda, pode ser um sinal, e o paciente não tinha, obviamente, nessa idade, né, na idade mais jovem, a gente já saberia, né, pode ser por conta de infertilidade, e tem a varicocele associado a outros sinais e sintomas, a gente pensa já que possa, inclusive, ter um trombo na veia renal, tá? Vamos lá. Então, a tríade clássica, como eu falei para vocês, dor lombar e hematúria, massa palpável, ele é visto em menos de 10% dos casos. Menos de 10% dos casos. Então, a imensa maioria, como eu falei, 60% é assintomático. E quando ele já começa a aparecer, entre 30% e 60%, quando aparece com sintomas, né? Isso quando ele veio com algum sintoma, ou seja, sem ser assintomático, 30% a 60% das vezes ele vem apenas com hematúria. Então, a hematúria é um sinal muito importante. E também no câncer da bexiga, que a gente vai falar na próxima aula depois do feriado, tá bom? Depois do feriador do dia 15. Que a gente vai poder descansar um pouquinho mais, né? Graças a Deus, tem mais um feriado aí que a gente está precisando acabar esse ano, acabar essa... Não vai acabar a pandemia, mas é forma de dizer, vocês entenderam, né? Acabar, entre aspas, essa maior crise da pandemia e a gente tentar voltar tudo ao normal no ano que vem. Mas vamos lá, vamos embora. Então, febre, disfunção hepática, anemia, perda de peso, caquexia, hipercalcemia, eritrocitose, hipertensão arterial, são caracterizados como uma síndrome paraneoplásica quando eles aparecem. E é uma grande possibilidade desse câncer já ter metástase, tá bom? E o pulso ainda pulsa, que haja coisa aqui. Disfunção hepática, anemia, perda de peso, e assim vai. Ou seja, aqueles sinais que são inespecíficos, veja bem, febre, sudorese, hipertensão, varicocele, já são sinais de que a gente tem uma possível metástase desse câncer de rim. Vamos lá. No estadiamento, como eu falei para vocês, perda de peso, ou seja, uma perda superior a 10% do peso corpóreo sem dieta ou sem exercício, né, ou seja, sem a pessoa querer perder isso, sem querer perder isso. Dor óssea, performance status ruim, ou seja, o cara perde, você vê o paciente como se ele tivesse envelhecido mais rápido, né? Entendeu? Fica muito enfraquecido mais rápido. Varicocele, edema de membros inferiores, massa palpável, linfadenopatia, sugerem já doenças avançadas, ou seja, aquela síndrome paraneoplásica, que dá sinais de metástases, são sinais, obviamente, de doença avançada. A presença de metástase é sinal de doença avançada. E quando a gente vai estadiar, a gente pode lançar mão de alguns exames, dentre eles o ultrassom. O ultrassom é um exame mais simples, rápido de ser feito e barato, disponível em quase todos os lugares hoje. Então, a gente lança a mão do ultrassom, sim. Podendo, a gente lança a mão do ultrassom, lança a mão do rastreamento, lança ele para acompanhamento. O ultrassom é extremamente utilizado. A gente que é urologista, na investigação de hematúria, a gente pede a tomografia mesmo. Por quê? Porque a tomografia, ele vê, como eu expliquei para vocês mais cedo, coisas ou
locais, digamos assim, que não é visto a ultrassonografia ou que a ultrassonografia tem dificuldade de avaliar. Em alguns casos, o próprio cisto, como eu falei aqui, ó, cisto simples, que é muito bem visto a ultrassom. Agora, do cisto simples para um cisto complexo, ou seja, ele vê muito bem o cisto simples e vê um nódulo sólido muito bem. Essa natureza intermediária entre um e o outro, o ultrassom não vê bem. E aí eu precisaria lançar mão da tomografia, principalmente com contraste, que aí ele vai ver o realce de contraste naquele cisto e vai me dizer se ele é um cisto simples ou um cisto complexo. Quanto mais complexo o cisto, maior a chance dele ter disseminação ou de ter a presença de um câncer ali, ou disseminação maligna. Então a gente precisa saber. Agora, uma vez estabelecido que é um cisto simples, a gente pode apenas acompanhar com ultrassom. A gente não vai entrar aqui no capítulo relacionado a cistos renais, mas vocês podem olhar caso vocês assim o desejem, tá bom? Mas o cisto complexo, ele está relacionado à presença de câncer, e o cisto simples não. O cisto simples, ele é apenas líquido. E ele vai tendo espessamento da parede, trabéculas e o conteúdo migrando de líquido para sólido até se transformar num nódulo sólido dentro da sua classificação, do Bosniak 1 ao Bosniak 4. Depois é um nódulo. E existe essa classificação, que eu não vou entrar no mérito aqui de vocês, eu acho que tem até um slide, mas só para vocês saberem, né, que a gente tem. Então, um nódulo, o ultrassom vê muito bem, e o simples ele vê muito bem. Essa natureza intermediária é que o ultrassom não consegue ver bem. E aí eu lanço mão da tomografia. Então, como eu falei, a gente consegue ver lesões parequimatosas e ele vai me dizer, não, é natureza intermediária. Tá, e aí? E aí? O que eu faço com natureza intermediária? Não, eu não sei. Aí tem que pedir uma tomografia. Você vai lá e pede uma tomografia. Tá bom? Então vai lá e eu peço a tomografia. Possibilita essa diferenciação de lesões focais de natureza intermediária. A gente consegue lançar a mão do contraste, então eu consigo saber se é um cisto complexo ou não, se ele tem uma maior probabilidade de ter câncer ali, ou de ter suposta transformação maligna, né? Entendeu? E auxilia não só no estadiamento, a gente consegue ver se a gente tem lesão de veia cava, se tem trombo de veia renal, que modificam, nem modificam muito o prognóstico, eles modificam mais a estratégia cirúrgica, se tem envolvimento de outros órgãos, se tem presença de metástases. Então é de suma importância a gente fazer uma tomografia mesmo com ultrassom positivo, principalmente se você vai estabelecer uma terapêutica, e hoje com a terapêutica oral muito boa, então mesmo que você não vá operar, você precisa lançar a mão dessa tomografia. Então, vou ler aqui para vocês, a gente costuma ler muito slide, mas só para ficar bem claro. Fornece informações sobre extensão tumoral primária, ou seja, aquela lesão do rim, envolvimento venoso, aumento de linfonodos loco-regionais e, obviamente, a distância, condições das glândulas renais, que ficam ali coladas e podem estar invadidas, e fígado, né, que é muito próximo, além da função e morfologia do rim contralateral, ou seja, eu consigo ver se aquele rim contralateral como ele está. Então, também é importante para a gente. Aqui, como eu falei que eu tinha um slide, né, da classificação de Bosniak para a classificação de um cisto renal. Não precisa decorar, só para vocês saberem que a gente tem o tipo 1, 2, 3 e 4, como eu falei. E o 2 ainda se fragmenta. 2 e tem o 2F. Por que ele é importante? Porque ele tem um percentual de malignidade já em torno de 10%, que a gente considera moderado, tá? Então a gente precisa ficar de olho nele. Então vejam que ele é principalmente por conta da densidade desse cisto, do espessamento da parede e da presença de trabeculações entre elas, tá? Então aqui, septações e paredes espessadas, né? Falei trabeculações, mas não é trabeculações, são septações. Então, parede espessada, septações espessas, irregulares e múltiplas de calcificações. Chance de malignidade, 40% a 60%, tá bom? Pode ser um cisto e a gente precisa fazer a exploração cirúrgica. E um 4 com realce de contraste, ó, realce de contraste, ele é um provável tumor, a gente tem que fazer uma nefrectomia. Aqui, quando ele coloca a exploração cirúrgica, é porque você vai também tirar e provavelmente vai fazer uma nefrectomia parcial, pelo menos, né? Pelo menos, uma nefrectomia subtotal. E aqui, se for um 2F, eu preciso fazer um segmento regular desse paciente, então, por isso é que muda. Agora, um cisto Bosniak 1 ou 2 simples,
eu posso só acompanhar com ultrassom. Então, faço uma tomografia, tiro a classificação dele, se for cirúrgico a gente faz, se for para acompanhamento com ultrassom, que são esses 3 eu faço, lembrando que esse aqui volta e meia, ou seja, a cada 6 meses mais ou menos a gente pede uma tomografia. Posso fazer ultrassom e faço ultrassom a cada 3 meses e tomografia a cada 6 meses. No caso de estabilização, ultrassom a cada 6 meses e tomografia a cada ano, para ver se modifica. Quem levantou a mão pode perguntar? Professor, eu tenho uma dúvida. Agora? Alguma alteração com o laboratório, assim, com função renal ou não? Pode ter. Mas aí vai depender muito do rim contralateral. Se o rim contralateral tiver ok, né, ele, em geral, não tem alteração laboratorial, tá? Se isso, estou falando numa doença mais simples, né? Numa doença complexa, ele vai ter uma série de questões relacionadas à própria invasão. Por exemplo, ele pode ter hipertensão, aí vai ser uma hipertensão renovascular, pode ter retenção de escórias nitrogenadas, pode ter alteração da função hepática, tá? Então tem uma série de coisas que vão depender muito do quadro clínico e desse estadiamento. Por exemplo, até uma função respiratória pode estar comprometida, dependendo, porque o principal sítio de metástase à distância é respiratório. Se ele tiver uma metástase pulmonar muito grande, né, pode até ser isso, tá? Mas, assim, exames laboratoriais, eu acho que eu tenho o slide mais à frente. Eles são mais, assim como o início, eles também são inespecíficos, tá? Alguns autores colocam para a gente pedir fosfatase alcalina, por conta de chance de metástase óssea. No caso da maioria dos autores, os guidelines recentes, eles só pedem caso a gente tenha suspeita de algum tipo de lesão óssea, tá? Então, em geral, a gente não pega esse paciente com alterações laboratoriais, mas a gente pesquisa tudo. A principal alteração laboratorial que a gente encontra é uma anemia de doença crônica, tá? Ou seja, uma anemia normo-normo. É o mais comum que a gente tem. E os demais realmente vão depender do quadro clínico, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho um slide sobre exames laboratoriais ali na frente. Tá? Vamos lá. Vamos dar sequência. Qualquer coisa a gente volta, tá bom, Marcelo? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Ressonância nuclear magnética. Agente melhor indicada para investigação de tumores com suspeita de invasão de veia renal e cavo inferior. Sendo que a gente tem utilizado menos a ressonância para isso, porque a angiotomografia hoje ela tem sido muito boa. Com a melhora da qualidade da tomografia, a gente não tem pedido muita ressonância nuclear magnética para esse fim, tá bom? Não tem colocado muito, não. Muito raro a gente pedir hoje a ressonância para tumor de rim. A gente pede realmente a tomografia, porque o contraste é bom, tem um bom realce de contraste, e eu consigo fazer uma boa avaliação vascular. Então a gente não costuma utilizar muito. A imensa maioria, carcinoma de células claras, tá bom? 70%, 80%. Tem autores que dizem que chega a 90%. É um carcinoma renal, variante de células claras. Ele é um adenocarcinoma, tá bom? Lembra que eu falei para vocês? Eu acho que eu já falei para vocês, né, da disseminação. Carcinoma tem uma disseminação linfática e sarcoma uma disseminação hematogênica, principalmente. Bom, só eu vou repetir, obrigado, Tamara. Eu vou só repetir isso algumas vezes, porque isso é importante que a gente fique aqui, que a gente fique ligado, tá? Então, o carcinoma tem uma disseminação mais linfática. Então, a principal disseminação desse tumor, além, obviamente, da expansão e da invasão tumoral, tá? Da invasão local, digamos assim, né? Invasão de cápsula, invasão de suprarrenal e tal, ele é a disseminação linfática. Por isso que a gente faz uma nefrectomia radical, a gente tira a suprarrenal e faz uma linfadenectomia local ali. Por quê? Porque a principal disseminação ela é linfática, porque é um carcinoma. Se fosse um sarcoma, a disseminação seria hematogênica. Tá bom? Não quer dizer que o carcinoma não tenha disseminação hematogênica posterior, não é isso. Mas a primeira disseminação e principal ela é linfática, para a gente ficar sempre de olho nisso, tá? Então aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, o tipo tumoral e o principal frequência e o seu prognóstico. Então, o tipo tumoral clássico, sendo carcinoma de células claras, frequência 70% a 80%, como eu falei, alguns autores chegam até 90% nas suas séries. Prognóstico intermediário, hoje ainda mais com a quimioterapia oral é fantástico, tá com as drogas-alvo hoje, né? O carcinoma papilífero
10 a 15%, favorável intermediário, o cromófago é 3 a 5%, tem um prognóstico mais favorável, tá? E de ducto de Bellini, 1%, é bem raro, graças a Deus é bem raro, graças a Deus é bem raro, porque do ducto de Bellini ele é mais relacionado à alteração mais ligada às células pouco diferenciadas, tá? O ducto de Bellini é relacionado à alteração embriológica, e aí você tem um prognóstico desfavorável, e o não classificado também, prognóstico desfavorável, porque tende a ter células embriológicas envolvidas, assim como o ducto de Bellini. Então, são prognósticos mais desfavoráveis. Veja bem, então é raro um câncer de rim ter um prognóstico hoje desfavorável, graças a Deus, tá? Mas acontece. Invasão tecidual. Tem um paciente que eu operei, tem quanto tempo que eu operei ele? Casos eu operei, acho que foi 2015 ou 2016. Logo, foi um dos últimos casos que eu operei, se tornou meu amigo, tá? Câncer de rim, a gente operei, fez a ressecção total da peça e tal, e em pouco tempo, em 6 meses, ele ficou com disseminação carcinomatose peritoneal, com invasão de fígado, lesão hepática, ficou feio. Está aí até hoje vivo por conta da quimioterapia oral, então a quimioterapia oral é excelente hoje, tá bom? Tinha o linfonodo para tudo quanto é lado, carcinomatose peritoneal, mas agora está tudo ok. Quer dizer, está tudo ok não é curável, né? Mas ele está aí já tem alguns anos que ele está bem. Então, a gente tem a disseminação, principalmente invasão tecidual local, ou seja, o crescimento daquela lesão primária, linfática, que é o principal, lembra, é um carcinoma, invasão perilar, mas depois qualquer linfonodo peritoneal pode estar comprometido. Então, a gente fica de olho na presença de linfonodos retroperitoneais. E hematogênica, aí quando a gente passa já, né, um segundo modelo de disseminação, menos importante que a linfática, mas existe. Primeiro pulmões, ossos, pele, fígado e cérebro nessa ordem. Então, pulmão é o mais importante. Como eu falei, se tiver suspeita de metástase óssea, a gente deve ter uma fosfatase alcalina aumentada. E aí a gente pode até pedir uma cintilografia óssea, mas apenas em casos de suspeita, tá bom? Alguns autores, alguns colegas pedem ainda fosfatase alcalina de rotina para um tumor de rim, mas não tem muito fundamento mais, tá? E aqui a classificação TNM, T, tumor primário, N, linfonodos e M, metástase à distância. E aqui a classificação pelo grupo de estadiamento. Vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem que o tamanho do rim é uma coisa que é importante, até o T2. Depois o T2 é conforme a invasão dele. Então até o T2, o tamanho do tumor. Depois do T2, passa a ser a invasão local dele. Então aqui, compromete a gordura renal, até a face de Gerota, tá bom? Invade o diafragma, T2C, um T3C, perdão, tá? Invade as veias renais, então a gente precisa... para fazer o estadiamento. Para fazer o estadiamento, o ultrassom não consegue fazer para a gente, é necessário. E linfonodos, metástase em um único linfonodo regional, metástase em mais de linfonodos regionais, de mais de um linfonodo regional. Então já passa a ser um N2 se tiver mais de um linfonodo. Obviamente isso aqui é só na peça. E M0, ausência de metástase, M1, metástase à distância, e aqui está a classificação. T1, T2, a classificação, perdão, estágio 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Uma das coisas que são importantes, a gente coloca que em alguns casos, se ele tiver invasão de veia renal, por exemplo, e eu tirar essa invasão, ele volta a ter um prognóstico parecido com um T1 ou um T2. Então, por isso é muito importante a gente fazer o planejamento e entrar, se for possível, com o pessoal da cirurgia vascular. Então, determinantes do estadiamento da sobrevida. São esses determinantes aqui. Então, extensão anatômica, o subtipo histológico, né, principalmente se for cromófago, né, aquela coisa toda, do ducto de Bellini. Características sarcomatoides. Lembra que eu falei para vocês? O sarcoma tem disseminação hematogênica, ou seja, se ele tiver característica sarcomatosa, ou seja, uma disseminação hematogênica mais pronunciada e precoce, é um fator de mau prognóstico na sobrevida, com relação à sobrevida dos pacientes. O grau de anaplasia celular, que é o grau de Fullman, principalmente para os carcinomas de células claras, entendeu? O que é o grau de Fullman? Eu não falei para vocês que eu acho que
seria muita informação e alguma informação que não interessa muito agora para vocês, tá? É uma informação interessante, mas eu não costumo... fica muita informação. Mas é o grau de diferenciação. Se um tumor é mais diferenciado ou menos diferenciado. Então, essa anaplasia celular foi classificado por Fuhrman em seus graus, tá? São 3 graus, 1, 2 e 3. O estado clínico geral do paciente, os sintomas locais, então, se o paciente com muitos sintomas, tem o estado clínico pior, e aí o prognóstico ele é ruim, né? Aparecimento de metástase, sincrônico, metacrônico com a nefrectomia, ou seja, se você tem durante a nefrectomia ou metacrônico após a nefrectomia, né, com a nefrectomia, e realização de nefrectomia prévia. Por quê? Porque se eu tenho um tumor, ele tem uma nefrectomia, vamos lá, eu operei o rim direito dele, tirei o rim direito por um tumor. Aí ele vai e aparece uma metástase metacrônica, né, no caso. Não vou botar sincrônica, no outro rim. Aparece uma metástase no outro rim. E aí? Se eu tirar o outro rim, esse paciente vai para a máquina, vai ter que fazer hemodiálise para o resto da vida. Até ser transplantado, se conseguir, né? Entendeu? Então, por isso que é um determinante de sobrevida. Eu tenho um rim com câncer, tirei o rim do câncer, tirei. E aí? E aquele outro rim? Apareceu o câncer de novo. Se eu tirar, ele vai para a hemodiálise. Então, a gente tem que ficar de olho no rim contralateral. Se já teve câncer lá e ele volta, a gente, em geral, propõe e prefere fazer a nefrectomia parcial mesmo em tumores maiores. Tá bom? Isso é um outro conceito que a gente vai chegar ali na frente. Por quê? Porque eu tentando fazer nefrectomia parcial, conseguindo fazer nefrectomia parcial, eu consigo talvez evitar que esse cidadão vá fazer hemodiálise. Beleza? Então, no estágio 1, olha só a sobrevida em 5 anos, como cai. 96%, no grau 2, 82%, no grau 3, 64%, no grau 4, 23% de sobrevida. Então, vamos lá. Como é que eu trato esse tumor? Principalmente tumor localizado. Tumores menores do que 3,5 centímetros, a gente apenas observa. Por quê? Porque há grande possibilidade de benignidade. Então, a gente apenas observa. Mesmo que seja sólido, menos de 3,5 centímetros, a gente apenas observa, tá? Se for até 4 centímetros, estou colocando o que está no livro, tá? Porque eu já vi fazer nefrectomia parcial com mais do que isso. Até com 7 centímetros eu já vi fazer. A gente pode fazer a nefrectomia radical ou com até 4 centímetros, ou seja, entre 3,5 e 4, a gente pode fazer a nefrectomia parcial, ou seja, poupadora de néfrons. Para que isso? Para que ele possa ficar com algum néfron ali ainda nesse rim que tinha câncer, tá bom? A gente tira, obviamente, com margem de segurança, com congelação na sala, faz com margem de segurança, e a gente tenta o intuito curativo dessa doença, mesmo com a nefrectomia parcial. Se for maior do que isso, é nefrectomia radical, com a retirada da suprarrenal e de linfonodos perihilares, né, que é o que a gente quer, para saber se tem algum linfonodo comprometido. Lembrando, um linfonodo passa a ser um N1, mais de um linfonodo passa a ser N2. Então é muito importante fazer a linfadenectomia. E a gente faz a linfadenectomia para todos os possíveis também visíveis, né? A gente tenta fazer ali, ressecar os linfonodos, e se tiver algum visível, a gente resseca também e manda para a patologia. A ablação, ou seja, você chegar ali e queimar apenas o local, não tem sido muito utilizado porque você tem um alto índice de recidiva e uma pior taxa de sobrevida. Então, ainda é cirúrgico, é uma doença muito cirúrgica. Aqui está a posição do paciente, mesmo na cirurgia laparoscópica, seja ela convencional ou de robótica. Eu confesso a vocês que eu não tenho visto grandes vantagens na robótica em relação à nefrectomia laparoscópica convencional, porque pela própria posição do rim, você precisa de pouco movimento das pinças, então não tem muita vantagem. Tem vantagem sempre, mas não tem muita vantagem em relação à robótica. Talvez seja a cirurgia de menor vantagem da robótica para a laparoscópica convencional, tá? Então aqui a gente tem os 3 portais, tá?
e você faz a cirurgia pelos 3 portais, e aqui 2 áreas de possível incisão para retirada da peça, tá bom? No meio, na mediana, e uma lateral como se fosse uma cirurgia de cesariana, aquela incisão de Phanestil, um pedaço dela aqui apenas para retirar, abrir o peritônio e retirar a peça. E aqui estão a posição das peças, tá bom? Das pinças, no caso. Aqui a gente vai fazendo a ligadura. Normalmente a gente liga primeiro a veia e depois a artéria, tá bom? Por quê? Porque se eu tenho um tumor e eu vou manipulá-lo, eu posso soltar células oncológicas e essas células oncológicas migrarem logo para as veias e disseminarem de forma hematogênica, de forma iatrogênica. De que maneira? Iatrogênica. Eu mexo aqui, tenho câncer, começa a futucar, começa a soltar uma célula e vai principalmente para a veia, que é como drena. Então a gente tem o hábito de primeiro ligar a veia e depois a artéria. Isso, em geral, nas patologias oncológicas que são possíveis da gente ver isso. Então vamos agora mostrar um vídeo para vocês, afinal de contas a especialidade é cirúrgica, a gente precisa mostrar vídeo. Deixa eu ver se os links estão aqui, não. Deixa eu pegar os vídeos aqui para vocês, deixa eu parar, interromper o compartilhamento. Pegar os vídeos aqui, porque sem vídeo não tem graça, né? Vamos lá. Deixa eu ampliar só um pouquinho aqui, para ficar melhor para vocês, tá? Vamos lá, essa aqui eu acho que é uma nefrectomia parcial. Parcial laparoscópica, tá? Então aqui, ó, já tem os vasos, veja aqui, a veia aqui em cima, a artéria lá atrás, tá? Ele está ligando a primeira artéria, depois a veia. Em geral, eu prefiro ligar a primeira veia, oncologicamente não é bem assim, mas tudo bem. Tá, esse aqui é um clamp vascular, tá bom? É um clamp vascular. E aqui ele clampeou. Nesse caso aqui, ele não vai fazer a ligadura dessas veias, tá? Ele vai fazer aqui, ó, a retirada de um pedaço do rim, do polo superior. Tem um tumor ali no polo superior, ele vai tirar e vai ligar. O que é importante nessa cirurgia é o tempo de isquemia do rim, tá bom, gente? É muito importante o prognóstico para a recuperação das células dos néfrons que ficaram, tá bom? Por quê? Porque ele não está permanecendo os néfrons ali, ou seja, ele está poupando os néfrons, está tirando só um pedaço do rim. Então, o que ficar está neste instante sobre isquemia. Ô, professor, e isso é Oi. mais ou menos quanto tempo? O ideal é o menor tempo possível. A gente coloca aqui o tempo ideal para isquemia sem ter perda de néfrons, é até 40 minutos, tá? É bem rápido mesmo, É né? bem rápido. Então você deixa tudo preparado, solta tudo, limpa tudo, abre a gerota, entendeu? E faz a ligadura ali dos vasos com tudo bem dissecado. Se você for fazer a nefrectomia total, não, né? Porque daí você vai ligar os vasos, mas se você fazer a parcial, tem que ser assim. Vocês vão reparar que ele não vai amarrar os pontos, ele vai botar uns clips, tá? Aqui ele está abrindo o sistema coletor, ele tem que dar um ponto no sistema coletor. Se deixar aberto, vai urina para a cavidade, tá? Então ele vai tirar ali. Sangra bem pouquinho, quase nada, na verdade.
Uma cirurgia desse porte sangra demais. Aqui ele abriu o sistema coletor, ele tem que fechar, tá? Se ele fechar o rim por cima, sem fechar o sistema coletor, cai urina aqui na cavidade, é uma catástrofe. Urina queima tudo. E essa cirurgia no polo superior, ela tende a ser mais difícil, tá? Por conta da posição do rim, a presença do fígado, né, atrapalha mais. É bem mais complexa. Ó, terminando de tirar. Engraçado que ele fez essa cirurgia toda a frio, né? Ele não usou bisturi elétrico para praticamente nada. Ó, nada, bisturi elétrico. Agora já está com a aspiradora ali. Curioso, né? Ele não fechou o sistema coletor ali. Ó, ele já está com um clipezinho aqui, ó, tá vendo? Na ponta aqui do fio. Ele vai passar e vai botar um outro clipe. Para que isso? Para não perder tempo dando nó, tá? O nó na laparoscopia é um nó com mais dificuldade, é óbvio, né? É bem mais difícil você dar nó lá na laparoscopia, por mais experiência que você tenha. Então, como a gente tem um tempo de isquemia pequeno, então a gente já passa o fio, já vem esse fio já está montado, tem vários fios desse montado, passa o clipe, quando você puxar, você vai ver, ele vai puxar e botar um outro clipe embaixo, para não precisar dar um nó. Ó, como eu falei para vocês, ele não vai dar um nó, ele pega e bota um clipe de hemolock. E na verdade a gente recomenda nem corta o fio, deixa todos os fios ali, todos os fios, depois corta tudo no final. Por quê? Porque o que importa para a gente é o tempo de isquemia, né? O principal fator ali na nefrectomia parcial é o tempo de isquemia. Eu não costumo cortar, quer dizer, na época em que eu fazia, mesmo na cirurgia aberta, a gente passa o ponto, passa o ponto, passa o ponto, depois corta, tira a isquemia e depois corta tudo. Eu não gosto muito dessa tática não, mas se ele consegue fazer, que bom. Vou passar de volta, né? Essa cirurgia é muito bem feita, tá? Não é uma cirurgia ruim, a cirurgia está muito bem feita, sangra muito pouco, uma cirurgia demonstrativa muito boa. Pronto aí. Aí ele vai lá e tira os clamps, ó, os clamps vasculares. Pronto. E aí vai olhar lá se tem algum sangramento importante, tá? Em geral não tem. Se a cirurgia foi bem feita, né? Aí, acabou. Viram?
Pronto. Tá vendo? Cirurgia nefrectomia parcial. Uma boa cirurgia. Eu gosto. Hoje eu parei de operar, então tá bem mais tranquilo para mim. Vamos lá. Então, o tumor localmente avançado, aí a coisa já muda um pouco de figura, né? Entendeu? Invasão de via cava, 4 a 10% do que a gente tem. E 4 a 10% que existe invasão de via cava. A gente percebe, principalmente na presença de edema de membros inferiores e a possibilidade de embolia. Aqui que eu falei para vocês, ó, um T3N0, ou seja, com invasão de veia renal, ele tem o mesmo prognóstico de um T2N0, ou seja, se aquela invasão vascular, mesmo que seja da cava, e eu tiver a possibilidade de tirar aquele trombo, melhora muito o prognóstico desse doente. Ele passa a ser um T2, ou seja, ainda é curativo, desde que ele não tenha linfonodo, tá? Aí, nesse caso, para avaliar, como eu falei para vocês, ainda é padrão ouro, você pedir uma ressonância para fazer avaliação vascular. Mas hoje, com o advento da tomografia, da angiotomografia e tomografia em 3D, eu acho que é pouco, como é que eu posso dizer? Em pouco tempo isso vai mudar. Daqui a pouco a gente deve parar de utilizar a ressonância nuclear magnética, a tomografia deverá ser o suficiente. E usar neoadjuvância e adjuvância é controversa. Lembre-se, a neoadjuvância é quando você faz algum tipo de terapia antes da terapia primária, ou seja, antes da cirurgia nesse caso. E a adjuvância é após, ou seja, após a cirurgia você fazer uma quimioterapia. Então isso é uma adjuvância. Ou radioterapia nesse caso não, né? Porque o tumor ele é radioresistente, tá? Então, para tumores metastáticos, existe a possibilidade de você fazer uma cirurgia citorredutora. O objetivo dela é você melhorar a resposta ao tratamento sistêmico. Se o tumor é ressecável e o paciente tem bom status, isso pode ser considerado. Tem sido considerado cada vez menos. Qual é a lógica de você fazer uma cirurgia citorredutora? Eu estou dando um quimioterápico. Esse quimioterápico vai migrar, né, ou seja, pela sua biodisponibilidade, dentro da sua farmacocinética, no local onde eu tenho tumor. Não é isso? Vai lá migrar até o tumor para ter a sua ação. Quanto menos tumor espalhado, mais localizado vai todo aquele medicamento para ter o seu efeito. Essa é a lógica. Essa é a lógica, tá bom? Mas muitos autores não recomendam porque não há benefício para esse tipo de tratamento. Você usa a droga e a droga chega lá em todo quanto é lugar e faz o efeito dela. Não tem melhoria de sobrevida, não tem melhoria em absolutamente nada. Então, não compensa. O tratamento sistêmico, principalmente com o uso de drogas-alvo, tem aumentado a sobrevida com qualidade. Então, os quimioterápicos para o tumor de rim, eles são todos por via oral hoje em dia, todos por via oral. Então, não há motivo para a gente achar vai cair cabelo, vai ter grandes repercussões, não. Porque a quimioterapia venosa a gente tem usado muito pouco para o câncer de rim hoje, ou seja, ele fica com comprimido. Operando, você vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma pneumectomia parcial ali, uma lobectomia de pulmão, por exemplo, tirou um pedaço do pulmão direito. Você tirou um pedaço do pulmão direito, tem a morbidade da cirurgia, as complicações da cirurgia, a perda da função respiratória, sendo que o tratamento sistêmico ele tem ótima qualidade, ele vive com boa qualidade, e essa ressecção não há comprovação de benefício para o paciente. Então, hoje em dia, cada vez menos a gente tem feito cirurgias citorredutoras, não só para câncer de rim, mas para várias outras patologias oncológicas, tá? A gente tem evitado fazer cirurgia citorredutora. Não tem sido recomendado na maioria dos guidelines atualmente. A quimioterapia aqui, ó, terapia não recomendada não, seria o contrário, tá, gente? Desculpa, peço desculpas aqui quando vocês forem olhar o slide, tá bom? Quimioterapia ela é recomendada, não é recomendado o tumor, a radioterapia, porque é um tumor radioresistente. Então aqui não é quimioterapia, é radioterapia, tá? Deixa eu até trocar o slide. Espera aí, rapidinho. Quimioterapia com droga-alvo, né? Radioterapia. Depois eu conserto isso no slide que eu mandei para vocês, tá? Eu vou faço a modificação ali
do slide e posto novamente. Então, radioterapia não é recomendado porque o tumor é radioresistente. Então, a gente faz normalmente quimioterapia sistêmica com terapia de drogas-alvo. E aqui a gente tem, ó, principalmente que mudou a vida foi o Sunitinib, tá? Sunitinib. Sunitinib foi a grande droga-alvo que mudou completamente essa quimioterapia, né, recuperação do tratamento sistêmico do carcinoma renal metastático, tá bom? Então você tem a primeira linha, com risco baixo intermediário, e com risco alto tem aqui o Temsirolimus, né, o Temsirolimus. Falhas da citocina, você tem os outros aqui, mas com falha terapêutico com mTOR, aí está em estudo clínico ainda, eu acho que já saiu alguma coisa, porque esse livro ele é antigo, né, então já deve ter saído alguma coisa, mas ficaria mais aqui ilustrado para vocês, e devem trabalhar um pouco mais isso quando vocês fizerem oncologia, porque daí o manejo dessas drogas fica realmente com o oncologista, tá? E o segmento, como é que eu faço? Ó, como eu falei para vocês, né? Quem foi que me perguntou sobre, acho que foi o Marcelo que perguntou sobre exames, né? Então a gente faz exame físico, vê como é que ficou a função renal dele, sempre faz hemoglobina para ver se não continua tendo perda de sangue. Então a gente sempre faz. Fosfatase alcalina, se você suspeita de um tumor ósseo, e principalmente se ele estava elevado no pré-operatório, senão a gente não precisa pedir. Isso para todos é o mínimo que você pede. Se ele tem baixo risco, você avalia o cara semestralmente durante 2 anos, anualmente a cada 5 exames físicos e laboratoriais, tá bom? Ultrassom a cada 6 meses e seguir anual. Opcionais, tomografia e raio-x de tórax. Eu costumo fazer sempre raio-x de tórax nesses pacientes, pelo menos no início, pelo menos durante os primeiros 2, talvez 3 anos. Por quê? O primeiro sítio de metástase à distância é o pulmão, perdão, raio-x de tórax, pulmão de rim primeiro sítio é o tórax, aí eu gosto de pedir sempre um raio-x de tórax, tá? Se tem um risco moderado, aí a gente já muda completamente, faz a tomografia de 6 meses, né? Faz a tomografia com 6 meses e vai seguindo com ultrassom anual, e se sentir que está alguma coisa estranha, faz tomografia. Esses doentes e doentes de alto risco, eu gosto de fazer tomografia mesmo, tá? Tomografia a cada 6 meses, pelo menos. Principalmente se for de alto risco. Se for de baixo risco, eu faço com 6, posso alternar. 6 meses de ultrassom, 6 meses de ultrassom. Aqui ele está dizendo que faz tomografia com 6 meses e depois acompanha com ultrassom anual. Sei lá, meio estranho. Tá? E o alto risco, tomografia, aqui ó, também 6 meses e com ultrassom a cada 6 meses. Eu gosto de, nesse paciente, fazer pelo menos tomografia, sendo possível, anual, né, ou 6 meses até 2 anos. Mas o protocolo é esse aqui para vocês, tá bom? E era isso, gente. Esse aqui é o último slide, demos seguimento, dá tempo de Paloma ir para a aula sem problemas, né? Eita, tá 20 ainda, vamos interromper aqui. Isso. Pronto, eu vou colocar aqui 20. O que é esse slide aqui? Acho que era a cópia do outro. Tá? Eu já vou até baixar ele em PDF para poder postar para vocês atualizado. Pronto. Beleza? Então tá bom, gente. Ainda alguma dúvida? Não, né? Vocês já estão cansados, né, gente? Oi? Alguma dúvida? Oi, vamos lá, Marcelo, pode perguntar. Eu queria perguntar se tem alguma relação da